Salve aí, pessoal. Mais uma videoaula. Vai dar 1 hora da manhã. Estou aqui no friozinho de Campos do Jordão, o horário que eu gosto aí de filosofar, estudar e resolvi gravar. Botar uma musiquinha italiana aqui, ó. Ó, conhece esse cara aqui? Gianni Morandi. Olha lá. Só escuta essas músicas, pessoal. Tenho muita saudade da Itália. Eu queria ter morado lá, assim. Foda. Mas eu sou único brasileiro italiano, né? Estou aqui no Brasil, mas ítalo-brasileiro. E fico escutando essas músicas sem parar, velho. No carro, em todo lugar. Vou deixar aqui do lado. Pessoal, falar aí de quimioterapia. Vamos lá? Ok, aí tá aparecendo para vocês. Então, pessoal, quimioterapia é a terapia com química. O pessoal acha que é, às vezes, radiação, veneno. Não, e não serve só para câncer. Os medicamentos quimioterápicos servem muitas vezes para as doenças autoimunes, como lúpus eritematoso, pênfigo foliáceo, doenças de Crohn. Essas inflamações intestinais são muito utilizados. Algumas anemias hemolíticas, doenças autoimunes de forma geral. Muitas vezes nós utilizamos os quimioterápicos. O que vai acontecer é que muda o protocolo, muda a dose, né? Principalmente os agentes alquilantes. Então, aqui, ó, são utilizados para tratamento de doenças autoimunes, tais como esclerose múltipla, artrite reumatoide, o câncer, doenças de Crohn, tá? Então, a quimioterapia, olha que legal o histórico. Começou na época persa, no século X. Eles usavam mercúrio, cobre, ácido sulfúrico, sais de arsênico, sais aqui de amoníaco, ouro, alcatrão, tudo para com os propósitos aí de finalidade médica. E hoje nós temos alguns medicamentos que têm essas bases aí, pessoal, para atrapalhar as células. A primeira droga, na verdade, foi no século XX, que é o gás mostarda, né? As famosas aí mostardas nitrogenadas foi usado como guerra química lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E aí eles começaram a ver que essas pessoas tinham uma leucopenia muito forte. E depois eles viram que se aquilo me atacava os meus linfócitos, meus leucócitos. E se eu tenho muito leucócito, né? No caso, leucemias, linfomas, o que poderia acontecer? Será que eu destruo elas? E eles viram que, opa, tinha uma melhora aí nesse caso, né? Nesses casos que você tem uma celularidade grande. Por exemplo, uma leucemia, pessoal. Às vezes você vai lá, faz um hemograma, você tem 80.000, por exemplo, 100.000, vamos supor, linfócitos. Você vai lá, 50.000 eosinófilos, 80.000 segmentados. E aí você vai classificar essas leucemias, né, em mieloides e linfóides. Enfim, aí tem um monte de subclassificações, mas essas células, apesar de estarem elevadas, muitas vezes elas não têm a função, tá? Elas não estão funcionando. Bom, nós temos aí a poliquimioterapia, que é a que eu mais uso, que é a associação de vários fármacos citotóxicos que vão atuar em diferentes mecanismos de ação. Então, eu potencializo, quando eu uso junto, eu dou um sinergismo, né? Diminuo a dose de cada um, não deixo cheio, então eu evito os colaterais de cada um, inerentes a cada um, e eu potencializo a minha terapêutica. Então, enquanto um está inibindo o ciclo celular numa parte lá do DNA, o outro está confundindo as bases nitrogenadas, o outro não está deixando com que tenha o fuso mitótico, no outro ali eu estou tentando atrapalhar as vias de transcrição gênicas, as vias do RAS, né? Com os inibidores de tirosina quinase, por exemplo. Então, assim,
a gente tenta dificultar a vida do câncer, né? Alguns tumores expressam dentro dos exames de imunistoquímica, por exemplo, os fatores de crescimento vascular endotelial, plaquetário, vão ter o c-KIT mutante, os receptores de tirosinoquinase, nós vamos ter as ciclooxigenases muito expostas, então você pode trabalhar até com anti-inflamatório. Às vezes um próprio anti-inflamatório ele ajuda na quimioterapia, por inibir essa via da ciclooxigenase. Os inibidores de tirosinoquinase, toceranib, Glivec, mestiladinib, entre outros, vão estar atuando ali nessas outras vias que eu falei antes, fator plaquetário, vascular, endotelial, e aí a gente tenta secar também, tentar matar de fome o câncer, tirando aí o poder de ele fazer angiogênese, os vasos. A quimioterapia adjuvante, ela vem depois de uma cirurgia, vem fazer uma baita de uma cirurgia, você tirou ali o tumor, mas tem uma disseminação, então você vai potencializar ali, vai estar, né, adjuvante, né? Vai estar agindo em conjunto com outras formas terapêuticas. Temos radioterapia, criocirurgia, eletroquimioterapia, imunoterapias, né? A quimioterapia, trabalha com fototerapia, tem vários aí, tá? Então, a quimioterapia neoadjuvante ou de indução inicia-se antes de qualquer tratamento cirúrgico ou radioterapia com a finalidade de avaliar e efetivar em vivo o tratamento. Quimioterapia neoadjuvante diminui o estado tumoral, podendo melhorar os resultados da cirurgia ou da radioterapia, em alguns casos a resposta obtida até chegar à cirurgia, o fator prognóstico. Eu uso em alguns cânceres a quimioterapia de indução. Por exemplo, mastocitomas, eu gosto de usar domacito reduzida. Eu opero. É, alguns tumores, para melhorar a condição de fato geral, antes de uma certa. De entrar numa cirurgia direta, você pode estar utilizando, tá? Mas tem todo um contexto, não é assim simples, não. Porque os quimioterápicos inibem também a cicatrização, e aí, quando eu faço a minha cirurgia, eu preciso cicatrizar, né? Cortei lá meu paciente, precisa colar músculo, pele, etc. Então, se eu estou com a quimioterapia alta, eu estou inibindo ali as células também de replicarem. Eu posso prejudicar a minha cicatrização, posso prejudicar a minha parte imunológica e predispor esse meu paciente a uma infecção microbiológica. Então, tem todo um contexto, não é assim simples, tá, pessoal? Mas vamos lá. A radioterapia concomitante, né? Ela vai junto aí, a quimio, junto com a rádio, vai alternando, muito comum tá utilizando a rádio. A rádio, pessoal, para quem não sabe, você tem ali, você joga pontualmente, é muito calculado, isso é física. É um físico até que é responsável pelo setor de rádio, né? E ele joga ali um próton, ele vai jogar ali sem os elétrons, ele vai certinho no alvo. Então o câncer está aqui, está em certo lugar. Se faz a máscara, se protege o paciente, vai certinho lá no alvo, onde que quer. Geralmente, muitos cânceres de cabeça utiliza também a rádio, né? Por exemplo. E aí ele vai bem certinho, é tudo calculado milimetricamente, é uma matemática, para a ponta dele da rádio chegar lá no núcleo daquela massa. E lá ele vai soltar os prótons. Você sabe, né? Próton tem elétron. Então, ele vai dar um desarranjo ali na eletrosfera dessas células, levando a lise celular, citoplasmática, quebra ali toda a cadeia de DNA. É uma coisa mecânica, não é química, é físico, tá? A rádio é física. Agentes alquilantes. Agentes alquilantes, então, aqui nós estamos então em químio, são chamados assim porque eles vão pegar o grupo alquila, né? É um grupo eletronegativo no DNA celular, a célula sadia, e vai alterar, evitando então que você tenha duplicação do DNA, tá? Então, a cisplatina foi um dos usados. Eu gosto da carboplatina por dar menos efeito colateral, apesar de ser um pouco mais fraca que a cisplatina. As mostardas nitrogenadas são as primeiras, né? Que veio ali os primeiros medicamentos a te utilizarem.
ali da raiz ali da Primeira e Segunda Guerra, mecloretamina, ciclofosfamida, a gente usa demais, ifosfamida também, o melfalano e o clorambucil. Eu trabalho muito com ciclofosfamida e o clorambucil, principalmente esse clorambucil, eu trabalho em cânceres e tumor, e doenças autoimunes intestinais, tá? É muito comum a gente usar isso aí, nos linfomas também, de intestino, entre outros, tá? Ciclofosfamida se usa em metronome, cachê, faz parte de diversos protocolos, ok? Depois nós temos, então, outros aqui, como as nitrosureias, como a carmustina, por exemplo, e eu uso muito a lomustina, são interessantes que elas passam barreira hematocefálica e atuam em tumores cerebrais, também mastocitomas são interessantes de serem utilizados, é, entre outros aí, como eu falei aqui, os complexados de platina, cisplatina, carboplatina e oxiplatina, principalmente para neoplasias ósseas, é bem interessante. E aí, do sistema imunológico, aí aqui já tem, tá misturado aqui, o que mais usa é o trastuzumab, rituximab, cetuximab, se derem ali posições para terem ligantes, tá? Para terem ligantes. O MAB significa anticorpos monoclonais. Então, esse MAB, esse final aí, você tem que ver se aquela sua célula vai expressar o lugar de ancoragem para ele marcar. Trastuzumab muito utilizada em neoplasias mamárias do triplo X negativo, também com HER2 positivo, fator epidérmico que dá nessas células. Então, quando ele expressa, serve esse anticorpo monoclonal, por exemplo, entre muitos outros aí, tá? Então, muitos cânceres aí de estômago, de intestino, etc., precisa ver se encaixa o rituximab, entre outros. Mas aqui a gente está falando dos agentes alquilantes, lembrando que ele vai, então, jogar esse grupo, esse alquila, né? Carbono aí vai estar jogando ele lá no meio do DNA e não vai deixar a célula se replicar. Bom, antimetabólitos. O que que é um antimetabólito? Contra um metabólito, né? Que é uma estrutura similar às reações bioquímicas normais de metabolismo. Então o antimetabólito ele vai competir com o metabólito normal e aí, quando ele entra no lugar desse metabólito que iria fazer uma função celular, ele atrapalha, cara. Pô, o que que será então? Então, nós temos os análogos do ácido fólico, que vão inibir, então, a tetrahidrofolato, que vai ser essencial essa tetrahidrofolato para você fazer as bases de síntese purina, das purinas e das pirimidinas, tá? Então, as purinas é a guanina e a adenina, por exemplo. As pirimidinas, então nós temos aí a timina, a uracila, né? E a outra base nitrogenada. Então, quem que eu uso mais aqui desses aqui? O metotrexato, tá? O antibiótico, o trimetoprima também a gente acaba utilizando, mas metotrexato eu uso bastante, principalmente em linfomas, em protocolo de resgate. Depois os análogos, parece, mas não é, das bases só das purinas. Vai estar interferindo aonde? Na adenina ou na guanina. Azatioprina. Só que olha que interessante, a azatioprina, cara, ela é também utilizada em anemia autoimune, em doenças autoimunes, em transplante, para não dar rejeição, tá? Ele dá distrai ali o sistema imune. Mercaptopurina, tiogonina, entre outras aqui também. A citarabina aqui embaixo já é análogos das pirimidinas, então, que é as pirimidinas, então, é a uracila, né? A timina e a uracila, timina, oh meu Deus, está me fugindo outra base, que é outra do RNA, a uracila. E aqui nós temos quem? O 5-fluoracil, cara, né? 5-fluoracil, gencitabina, eu gosto de usar. 5-fluoracil eu não gosto de usar, pessoal, até porque, até para ser humano, tem que fazer um exame genético se você tem a enzima para metabolizar esse fulano aí. Se você não tiver, isso aí te intoxica, tá? Então é muito perigoso. Mas a citarabina, gencitabina, eu gosto. Azatioprina, gosto. Metotrexato,
amo. Tipos de medicamentos inibidores mitóticos, amo, adoro, uso bastante esses alcaloides da vinca que vão ser agentes antifuso. Os microtúbulos eles vão travar e não vai deixar fazer o fuso mitótico. E aí, vinblastina, muito utilizado em mastocitomas, vincristina, utilizado em um monte de protocolos, principalmente linfomas, hemangiosarcomas, olha, eu uso para um monte de coisa. E a vindesina eu não uso e a vinorelbina eu gosto para tumores de pulmão e metástase, porque ela tem um poder bom de difusão tissular nos alvéolos ali. Os terpenoides aí, né? Nós temos também que vem desse Taxus, é um outro taxano, uma outra planta, brevifolia, que é o paclitaxel docetacel. Docetacel hoje tem mais uso que num passado recente, quando eu comecei, era mais o paclitaxel, mas você tinha que ter, cara, mão para usar isso daí. Existe toda uma forma de aplicar própria, com material próprio hospitalar, desde o equipo, etc., para não ter problema. E é muito bom esse produto, principalmente em câncer de mama inflamatório, gente. Bom, tipos de medicamento também temos os antibióticos antitumorais. Por que que é um antibiótico? Que vem dos Streptomyces, tá? E aí tem aí a bleomicina, gosto de usar a bleomicina, que é a hidroxiureia, gosto de usar a mitoxantrona, a doxorubicina. Então assim, ó, a doxorubicina é o que mais usam, é o vermelhinho por aí. Você tem um monte, eu já usei bastante. Hoje eu, Mário, uso, prefiro mitoxantrona. Mitoxantrona tudo da mesma família, mas eu tenho tido resultados excelentes com mitoxantrona, sem colaterais para os meus pacientes. Tenho tido muito sucesso, principalmente em linfomas, usando mitoxantrona, pessoal. O mitoxantrona é um azulzinho, tá? Quando põe fica azul. A doxorubicina, ela é vermelhinha, laranja, tá? Então, a epirubicina, por exemplo, e a mitoxantrona, elas são menos cardiotóxicas, tá? A doxorubicina, ela já é mais cardiotóxica. Depois de uma dose cumulativa, você tem que usar o dexaverrano para proteger a oxidação do ferro no coração, reações de Fenton, que vão te deixar com o coração fraco depois na contração, tá? Depois nós temos inibidores das topoisomerases, que vão estar na topoisomerase, no tipo 1, tipo 2 também atua lá a doxorubicina, tá? Ela vem influenciar nessa transcrição e na replicação do DNA. Precisa dessa enzima aqui, chamada topoisomerase. Ela vem e trava essa enzima. E aí você não consegue ter replicação você não consegue fazer a fita ali de- desenrolar, vai ficar travada, digamos assim. Alguns inibidores, então, nós temos o topotecana, o irinotecana e alguns outros aqui na 2 que é o etoposide. A gente trabalha mais com esses aqui, ó, tá? Ok? E outros medicamentos que nós podemos estar atuando com a terapia hormonal. Como? Então, se o câncer ele chegou lá, mamário, prostático, por exemplo, e deu lá que ele tem receptor, por exemplo, para receptor para estrogênio, ó, câncer de mama, se ela geralmente expressa receptores de estrogênio ou progesterona. Então eu posso inibir a minha produção de estrogênio, de aumentar, inibindo a enzima que faz com que aumente o estrogênio, que é a aromatase. Tá? Eu posso dar um inibidor, então, da aromatase, como anastrozol, o letrozol, que eu gosto mais, ou eu inibir a ação do estrogênio no meu receptor celular, usando o tamoxifeno, por exemplo, eu antagonizo ali, tá? Outro questão da próstata é a finasterida, que vai bloquear também a 5-alfa-redutase,
diminuindo a conversão de testosterona em dihidrotestosterona e acabando influenciando na próstata. Hoje em dia, a gente sabe que a hiperplasia prostática benigna está ligada a esse excesso de dihidro. Então, a gente usando uma finasterida, a gente diminui e aí a próstata volta ao normal. Na medicina veterinária, a gente faz a castração, tirou os testículos, tirou a testosterona, a próstata volta. Câncer hoje de próstata, a gente vê que é uma mutação em um gene, tá? Tem um gene, a gente faz a coleta às vezes pela urina, cara, dessas células ali que influenciam no ureter e vêm da próstata, e elas vêm com mutação num gene que não tem a ver muito com o hormônio, tá, pessoal? Essa questão aí do hormônio está sendo muito debatida e discutida, até porque se na velhice o volume de testosterona livre diminui porque eu aumento a minha SHBG. Quando a gente vai ficando idoso, o homem ele aumenta muito a transcrição de SHBG. E aí a gente diminui a fração livre e cai a testosterona, né? A gente não tem bem uma andropausa. O que a gente tem é uma menor fração livre, digamos assim, da testosterona. E aí o que que acontece? Como que já que eu tenho uma menor fração da minha testo, por que que então eu vou ter, bem nessa fase da vida, esse câncer de próstata? Você está falando que a testo é que leva a ele. Então, isso aí, cara, tá caindo em contradição. O que a gente sabe, o que eu prezo é que, até como endócrino que eu também sou oncologista endócrino, que hormônios são hormônios são mitogênicos, eles hipertrofiam e fazem mitose, mas eles não são mutagênicos. Porém, após a célula passar a ser agredida e ter todas aquelas influências do vídeo anterior, se você tiver aí no meu canal, veja aí câncer e as mutações gênicas, eu escrevi ali, a influência de genes alterados. Eu vou falar de proto-oncogene, gene supressor de tumor. Então, a partir então que esses genes estão sendo transcritos e lidos, realmente aí o hormônio sendo um agente, um fator de anabolismo de síntese proteica, aquela célula neoplásica pode estar utilizando para si, então, a partir de agora. Então, nesse caso, o hormônio seria contraproducente, mas não que o hormônio levou diretamente àquela alteração, até porque na nossa tenridade, na adolescência, no início da vida adulta, o adulto jovem, é o que ele mais tem hormônio no corpo dele. Se hormônios fossem tão ruins, ele teria, então, o câncer lá na sua juventude. E não, vem aqui mais ali na terceira idade. Nós temos algumas fases da vida que estão já bem caracterizadas, tá, pessoal? Mas é o que a gente fala, tem a ver com a tua hereditariedade, tua bagagem genética e a tua exposição ao meio, que a gente então fala todo da epigenética. Tenho vídeos aí também no canal sobre isso, tá? Bom, outros esteroides, como, por exemplo, corticoides, podem inibir o crescimento tumoral e a associação daquele edema, né? Dos linfonodos. Então, linfoma, leucemias, tumores de células redondas de forma geral, mastocitomas, etc. A gente usa corticoide que ele vai ser linfocítico, eosinocítico, ele quebra essas células e diminui o inchaço, né? Por exemplo, alguns meningiomas, alguns astromas, tumores de sustentação, né, cerebral, né? Os gliomas, etc. Nós utilizamos corticoide também. Então, ele dá uma cito-reduzida e você diminui bem os colaterais. Eu gosto de associar ele, como eu falei, com a lomustina, carmustina, que passam a barreira hematocefálica e vão estar travando ali o ciclo celular, alquilando, tá, pessoal? Então, a gente pode estar utilizando como antagonistas também de alguns receptores, tá? Lembrando que a estrutura do esteroide ela é parecida, mas às vezes a formação aqui da sua cadeia dos outros grupos, quando ele encaixa ali no receptor, ele impede que um outro hormônio que estimularia vá ali,
naquele lugar. Então a gente utiliza, às vezes, sim, também como um antagonista. Nesse caso, o papel do tamoxifeno, do raloxifeno, que é um estrogênio, a molécula dele é um estrogênio, mas não vai fazer o efeito de agonista no receptor de estrogênio mamário. Ele vai ser um antagonista no receptor mamário. E olha que interessante, já no receptor ósseo, ele é agonista. Lembrando que o estrogênio no osso, ele melhora a massa óssea, a densidade óssea. Por isso que mulheres na menopausa, na terceira idade, como no baixo estrogênio, vão tendo osteoporose. Por que a osteopenia? Porque o estímulo hormonal ali diminuiu de síntese. Então, às vezes, utilizar, por exemplo, um tamoxifeno, um raloxifeno, é interessante, porque ele está antagonizando nos receptores mamários e ovarianos a ação do estrogênio, que ali pode ser negativa, no caso, né, negativa, porque pode virar neoplasia, mas no osso ele está sendo agonista. Então, ele está estimulando a minha atividade osteoblástica em fazer novos osteócitos, manter a matriz óssea ali com cálcio, hidroxiapatita, etc. Bom, temos também os hormônios liberadores de gonadotrofina, são os agonistas ali, como a gozerelina, né? Que vai ter um efeito, então, negativo no feedback e vai inibir, então, o hormônio folículo estimulante e o luteinizante. Então, assim, se eu estou tirando o meu estrogênio, minha progesterona, vamos supor que eu estou inibindo ali com a minha aromatase, o meu anastrozol, meu letrozol. Meu LH e meu FSH vai subir para caramba. E também lembra que as mulheres na menopausa tentam com atrofia ovariana? E como é que tá o LH e o FSH dessa mulher? Tá lá em cima, enquanto o meu estrogênio tá abaixo. Só que esse LH e esse FSH, eles estão estimulando alguma coisa, eles são peptídeos hormônios. Eles estão indo lá, cara. Então, ô, meu, precisa trabalhar, vamos trabalhar. E aí ele está estimulando alguma coisa também que eu não quero. Então, nós temos também tumores que podem ser estimulados por LH-FSH. Resultado, a gente inibe o eixo inteiro. Então, eu inibindo o eixo inteiro, eu paro com o LH e com o FSH também. Então, já, pô, desliga tudo, cara. Desliga esse negócio aí que não tá legal, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, aqui, ó, a gozerelina tem um efeito negativo de feedback, seguido pela inibição da liberação do hormônio folículo estimulante e do luteinizante, tá? Então, quando são hormônios dependentes que são aí dessa classe. E aí os anticorpos monoclonais, aqui sim, aquele slide lá tava errado ali, então aqui estamos, são os MABs, né, do inglês, monoclonal antibody. Então temos aqui um anticorpo que é um clone, uma célula híbrida, a fusão de um clone de um linfócito B, né, com uma célula mãe e uma plasmática aí do tumoral. Pô, localizei ali, cara, o meu tumor, cara. Localizei pela membrana citoplasmática um epítopo, uma partícula proteica, às vezes é o CD clustering, que a gente vai ver ali se expressa uma molécula que eu possa me fixar, CD22, por exemplo. Tem feito aí uns estudos para desenvolver um anticorpo monoclonal para linfomas em cães. Tá? Ainda não está muito estabilizado isso daí, mas o que a gente já tem, então vão bloquear, vão se acoplar, né? E vai puxar aí o sistema imune quando expressam alguns desses epítopos, algumas dessas proteínas. Então temos o trastuzumab, cetuximab, e o rituximab tem um monte de MABs. Hoje, se eu for dar aqui uma aula é só de MAB, vai assim, é muita coisa legal, muita coisa para aprender, muita coisa que estão utilizando, aprendendo. Bom, pessoal, meio embaçado aqui, gente. Desculpa, cara. Você vê como eu tô bem improvisado aqui, né? Não? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mostrei algumas das armas aí que eu utilizo na oncologia. Na verdade, tudo que eu vou fazer na oncologia, eu não mostrei sobre. Eu vou fazer um vídeo aí só sobre os inibidores de tirosina quinase, vocês vão gostar.
Por que que vocês vão gostar? Porque entra muito na via da mTOR, que tanto a gente fala aqui no fisiculturismo. Então, tudo que a gente quer aqui no bodybuilding, de crescer, de ficar musculoso, de ganhar massa, etc e tal, eu tenho que desfazer na oncologia, ao menos por um tempo, né? Eu tenho que desfazer. Mas eu uso Decadurabolin, eu uso estanozolol, eu uso hemogenin nos meus pacientes com câncer, tá? Vai ficar aí para um outro vídeo, eu vou explicar as diferenças, quando que eu utilizo, como que eu utilizo, e tenho tido grande sucesso terapêutico nos meus pacientes, com a ajuda dos anabolizantes, melhorando assim, não caem os glóbulos brancos, não ficam anêmicos, não perdem massa muscular, eles seguram muito bem a massa muscular, não tem falhas de pelo, eles continuam tendo vontade de comer. É muito legal, pessoal. Então eu vou deixar isso aí para um outro vídeo. E é isso, cara. Doutor Bodybuilding é eclético, vocês não vão ver só maromba aqui, não vão, mano, não vão. Comigo não vão porque é o meu mundo. É o meu canal, canal do Doutor Bodybuilder. Se vocês gostaram, cara, deixa comentário aí. Se não gostou, beleza, mas compartilha aí. Queria um pouco mais de gente. Muito obrigado. Valeu. Ah, não. 1h30 da manhã. Aproveita, pessoal. Aproveita. Escutem as músicas que vocês gostam. Eu gosto de música italiana, porque daqui a pouco todo mundo tá indo. Então, vamos deixar a vida mais leve. Valeu.